No ar, Rádio em Revista. Olá, começa agora o especial Rádio em Revista, jornal da Rede Alesp. Eu sou o Luciano Teixeira e eu preparei para você um programa especial com várias entrevistas sobre saúde, trabalho, segurança, enfim, temas que são de interesse de todos nós e que são debatidos diariamente aqui na Rede Alesp pela nossa equipe de jornalismo. Então, vamos para mais uma edição do Rádio em Revista? Nós vamos começar o programa de hoje falando sobre um tema que interessa para muita gente, principalmente os jovens: estágio. A Lilian Busato e o Fábio de Lima entrevistaram o Fábio Gaeta, que é supervisor do CIEE, o Centro de Integração Empresa-Escola. O Fábio deu um panorama sobre o mercado de estágios no estado. Segundo o Fábio, a procura na área de saúde aumentou muito por causa da pandemia. Mas, em contrapartida, a crise financeira deixou aí um triste saldo. Cerca de 25 mil oportunidades de estágios deixaram de existir em 2020. Vamos acompanhar essa entrevista. No primeiro semestre de 2020, ocorreu um aumento de 11% nas vagas de estágio na área de saúde, em meio à pandemia. Uma das áreas mais requisitadas registrou aumento de estagiários. Em números, quantos estudantes podem ter sido beneficiados por esse aumento? O que tornou esse aumento possível, Fábio? Sim. Nós verificamos, né, esse aumento no crescimento do número de vagas dentro da área de saúde por motivos da pandemia, né? A gente sabe, a pandemia veio, ela dificultou bastante as oportunidades de vagas, mas em compensação, em algumas áreas específicas, de uma delas a saúde, ela gerou uma quantidade de novas oportunidades. Os estagiários, eles acabaram sendo recrutados para auxiliar nas atividades dentro dos hospitais, dentro dos estabelecimentos de saúde como um todo, né? A gente pega, assim, eu não vou ter agora números exatos, mas você pegar, por exemplo, oportunidades no curso de enfermagem, vagas de estágio no curso de enfermagem, nesse período de pandemia, eles cresceram 8%. Vagas de farmácia, por exemplo, estudante de farmácia, cresceu 11% o número de oportunidades, se você comparar essas vagas com as vagas que foram abertas no ano passado. Você vê aí, a gente tem um ranking de vagas abertas, você pega assim os cursos que tem o maior número de vagas, você fala de direito, pedagogia, administração, você vai ver que, por exemplo, farmácia era o 19º curso que tinha número de vagas abertas, hoje é o 14º. Isso mostra assim, um crescimento dentro dessas áreas. Não só necessariamente enfermagem ou farmácia, né? O crescimento dentro dos estabelecimentos de saúde, eles acabam crescendo em outras áreas também. Você pega a parte administrativa, por exemplo, também teve uma demanda maior dentro de um hospital. As atividades administrativas do hospital tiveram um aumento de demanda. A área de recursos humanos dentro do hospital teve um aumento de demanda, então acaba contratando estagiários de outras áreas também. Na verdade, o crescimento ele acabou sendo bem forte nos estabelecimentos da área de saúde. E aí tem esses cursos que eles acabam se destacando mesmo, né? Fábio, uma curiosidade, com esse problema da pandemia no mundo todo, houve até campanhas de valorização dos profissionais da área de saúde. Vocês sentiram que o jovem passou a enxergar a área de saúde com melhores olhos depois dessa pandemia, a partir do momento que ele viu que o profissional de saúde ganhou importância, ainda mais importância ainda dentro de uma sociedade? Com certeza. Acho que todos nós acompanhamos, né, essa luta dos profissionais da área de saúde nesse momento. É um combate onde todos vestiram a camisa para buscar a forma de lutar contra essa pandemia, contra a situação que estava ocorrendo. E aí, por todos esses motivos, a área de saúde ela acabou ganhando uma visibilidade muito grande. E aí isso atrai, principalmente os jovens, que tem esse instinto de querer ajudar, de querer fazer, de querer participar. A área da saúde acaba brilhando os olhos para que eles busquem essas oportunidades, sim. E é uma notícia muito bacana, né? Um crescimento de 11% da contratação de estagiários na área de saúde. Minha pergunta para você agora seria o seguinte:
quais foram as áreas mais afetadas de não contratação de estagiário devido à pandemia no primeiro semestre? De uma forma geral, sim, as empresas, principalmente as pequenas empresas, elas tiveram um impacto muito grande, não necessariamente só na contratação de estagiários ou contratação de pessoas, mas o impacto na sua manutenção como um todo, né? A gente teve um levantamento, sim, o maior impacto foi, de fato, dentro das empresas privadas, um impacto de 16%. As economias mistas e órgãos públicos, eles acabaram tendo impacto menor na quantidade de abertura de vagas, de 13% e 8%, respectivamente. Mas vale destacar também que teve, além da área de saúde, outras áreas que tiveram um crescimento bem relevante nas oportunidades de vaga de estágio, né? A gente pode citar, por exemplo, as empresas dentro da área de logística, que nós tivemos um aumento significativo, né, das vendas online, na própria área de saúde, como a gente já falou, alimentos, os supermercados abriram bastante vaga aí nos últimos tempos, nesse período de pandemia. Aquelas que são as chamadas áreas essenciais, né, no período da pandemia, quando a gente fala alimentos, saúde, essa parte de logística, foram aquelas áreas essenciais, elas apresentaram um crescimento, sim. As demais áreas, empresas pequenas que acabaram sofrendo com a pandemia, muitas fecharam as portas nesse período aí, e aí ali foi o principal impacto. E o Fábio, posso perguntar? Posso. A gente teve muitos fechamentos, né, de empresas, só que agora, no mês passado, segundo foi informações do governo do estado de São Paulo, a abertura de novas empresas superou o fechamento das empresas durante a pandemia. E eu queria perguntar para você, você tem uma loja, tem uma estatística que mesmo tendo uma contratação, um aumento de 11% de estagiários na área de saúde, mas a perda também de contratação em outras áreas, ainda passou no positivo a contratação de estagiários ou não? Não. O impacto ele foi muito maior em perda de oportunidades de estágio, né? Esse período contabilizou uma perda de 11,7% de vagas geradas, se você comparar 2020 com 2019. O CIE gerou muito menos vagas de estágio nesse ano comparado a outros anos. Isso em números totais dá aproximadamente 25 mil oportunidades de estágio a menos. Ô Fábio, o CIE sempre foi uma entidade bastante respeitada, né? Eu lembro que quando mais jovem, eu fui um dos jovens que foram até o CIE atrás de estágio. Dá para se traçar um perfil hoje em dia das empresas que disponibilizam vagas de estágio no CIE e dos jovens que procuram o CIE em busca de uma oferta de trabalho, de uma oferta de estágio? Hoje o CIE, ele atua como agente de integração, nós atuamos como agente de integração já há 56 anos, então tem bastante tempo aí, já foram mais de quase 5 milhões de pessoas que passaram pelo CIE, conseguindo aí uma oportunidade na sua carreira de ingresso no mercado de trabalho, seja através do programa de estágio ou programa de aprendizagem. Não tem perfil de empresa. Obviamente, a grande maioria das empresas parceiras do CIE que abrem as suas vagas de estágio com o CIE para nós encaminharmos os candidatos, elas estão dentro do segmento de serviços, a grande maioria. Mas não tem um perfil. Nós trabalhamos tanto com empresas pequenas, empresas grandes, multinacionais, órgãos públicos. Todas as empresas elas podem e devem até, eu acho muito importante, elas abrirem oportunidades para os jovens serem estagiários dentro das suas empresas. O perfil, assim, hoje, quem tem mais de 16 anos de idade e é estudante, seja ensino médio técnico, superior ou do EJA, ele pode ser estagiário. Ele não tem restrição de idade, por exemplo, desde que seja estagiário e seja estudante e tenha mais de 16 anos. O que nós identificamos aqui nesse período de pandemia foi que as pessoas começaram a buscar oportunidades de estágio um pouco antes. Antigamente, a maior concentração de busca de estágio eram de pessoas entre 21 e 23 anos de idade. E isso teve uma regressão nesse último período,
normalmente com 20 anos de idade, as pessoas já começaram, aumentou o número de pessoas com 20 anos de idade buscando oportunidades de estágio. Muitos até porque trabalhavam, não eram estagiários, eles trabalhavam, infelizmente, por toda a situação, perderam o seu emprego, perderam o seu trabalho, e aí são estudantes ainda, muitos, e aí o reingresso no mercado de trabalho, a principal porta para o reingresso no mercado de trabalho para o estudante é o programa de estágio. Ô Fábio, qual que é o momento mais importante para quem está nos assistindo procurar um estágio? Eu particularmente acho que desde que você tenha 18 anos, esteja estudando, 16 anos, e esteja estudando, é importante procurar o estágio. Hoje, o estágio, ele é o que ele vai te dar a experiência prática daquilo que você está aprendendo na teoria junto com a sua escola, com a sua faculdade. Muitas vezes é uma coisa que a gente fala bastante, né? Muitos jovens às vezes falam, não tenho oportunidade porque eu não tenho experiência. E na verdade a experiência do jovem é o programa de estágio. Então, eu sou um entusiasta do programa, eu acredito que quanto antes você começar melhor, maior é o conhecimento que você vai adquirir, maior é a experiência que você vai adquirir, para quando você de fato terminar os estudos e for ingressar no mercado de trabalho, aí sim você vai chegar com uma bagagem, com um conhecimento. Bem, pessoal, especialistas estimam que mais de 8 milhões de brasileiros trabalham atualmente em home office, ou seja, em casa. Milhares levados aí pelos problemas da pandemia. A Tayana Conrad e o Jeremias Gomes conversaram sobre esse assunto com a Carola Gualda Beber, que é advogada e especialista em direito do trabalho. E a Carola falou sobre uma nota técnica do Ministério Público do Trabalho que fiscaliza o home office. Então, se você está trabalhando nessa situação, acompanhe esse bate-papo que dá aí para tirar muitas dúvidas. Doutora, essa nota técnica, publicada aí pelo Ministério Público, ela deverá ser obrigatoriamente seguida pelos empregadores. É isso mesmo? Explica um pouquinho pra gente. Então, na verdade, essa nota técnica traz orientações, são recomendações do Ministério Público do Trabalho para os empregadores. Então, aí é que está sendo o grande embate, o grande questionamento, porque como são orientações, mas eles vêm do Ministério Público do Trabalho, os empregadores devem, sim, obedecer a essas regras, só que algumas regras dessa norma técnica extrapolaram um pouco o que está previsto na legislação. Então, isso está causando confusão, porque os empregadores acabam sem saber se eles devem observar todas aquelas 17 normas restritas, ou se eles podem continuar trabalhando da maneira como eles já estão atuando hoje em dia, de acordo com a CLT, porque algumas regras do teletrabalho, do home office, já estão previstas na CLT e essa norma técnica extrapolou um pouco o que a legislação já prevê. Então, esse vem sendo o grande questionamento atual a respeito de deve-se observar todas essas 17 ou isso é só uma orientação, Só que causa receio para os empregadores, porque com certeza haverá fiscalização das 17 regras, e muitos empregadores podem não estar adotando. Uhum. Doutora, então eu queria falar das principais 17 regras, Você sabe que home office, a gente foi se adaptando, Muita gente foi trabalhar no home office e é difícil no primeiro momento para as empresas, para estabelecer as regras, E para quem está em casa também não foi fácil, Então, eu queria que a senhora falasse um pouco dessas regras aí, o que a senhora acha que está bem adaptado, enfim. Bom, algumas dessas regras, como eu disse, elas já estavam previstas na lei. Então, alguns pontos já têm que ser observados pelos empregadores e pelos empregados. Dessas 17, eu acho que um dos principais pontos é com relação à saúde do trabalhador, a ergonomia, porque a gente vê isso já está se refletindo, inclusive, em ações trabalhistas que a gente já está vendo acontecer. Os empregados muitas vezes acabam, porque eles não tinham realmente condições de trabalhar em casa, condições ergonômicas de trabalhar em casa, e acabavam trabalhando do sofá, da cama, enfim, e isso pode gerar uma consequência para a saúde do trabalhador, Então, esse é um ponto muito importante, mas que já era previsto na CLT. O empregador tem a obrigação de dar orientações para os seus empregados a respeito das condições ergonômicas de trabalho. Então, explicar que ele tem que trabalhar numa mesa, que ele tem que ter uma cadeira correta para trabalhar, enfim,
todas essas regras, né? Isso já era previsto na CLT, e esse é um ponto bastante importante. Por outro lado, eu acho que um outro ponto que é bastante importante, que traz nessa norma técnica, mas a CLT não fala, é com relação ao controle de jornada. E aí tem uma questão bem específica, né? O home office, ele pode ter sua jornada controlada, o trabalhador em casa pode ter sua jornada controlada, mas não necessariamente, porque o teletrabalho, conforme a CLT prevê, ele é excluído da categoria do controle de jornada e, consequentemente, do pagamento e do recebimento de horas extras. Só que a norma técnica traz essa questão de controle de jornada, necessariamente de uma maneira abrangente, e que pode não ser assim, né? O empregado pode já ter sido contratado com regime de teletrabalho, e aí implicitamente ele tem uma jornada, a jornada dele é livre, ele faz a própria jornada e, consequentemente, não recebe horas extras, né? Agora, se ele trabalhar em home office e aí ele tiver um controle de jornada, assim como ele tem na casa, fisicamente na empresa, ele deve continuar tendo na sua casa, no regime de home office. Então, esse é um ponto bastante importante que a norma técnica trouxe e que certamente vai causar alguma dúvida aí para os trabalhadores e para os empregadores. Há um outro ponto que é bastante importante, que é com relação à etiqueta digital, né? Essa etiqueta digital não é prevista em lei, não tem um regramento específico para ela, e inclui vários pontos, inclusive a gente pode pensar agora em LGPD, a questão do tratamento dos dados, a gente pode pensar na questão do limite do empregador com relação a horários de chamar o seu empregado, o direito à desconexão que a norma técnica prevê. Então, esses são pontos que eu acho que são importantes, mas é difícil a gente pensar que eles podem se tornar hoje como obrigatórios como se fosse lei, né? Porque eles não estão previstos na CLT, então são pontos importantes que vão gerar uma discussão. Já está havendo, inclusive, uma grande análise, um grande estudo a respeito do teletrabalho, do home office, as possibilidades disso ter uma normatização um pouco maior, só que o que a gente entende é que o Ministério Público do Trabalho está engessando um pouco essa possibilidade do home office, né? O que é ruim para esse momento. Agora, doutora, uma empresa que está cumprindo a lei, ela pode sofrer alguma sanção por não cumprir, então, a recomendação aí de uma nota técnica, por exemplo? Pois é, esse é um outro questionamento importante. Pode ser que o Ministério Público do Trabalho venha a exigir o cumprimento dessa norma técnica. E aí a empresa fala, mas não está na lei, né? Isso não é previsto, não tem uma obrigação legal para que eu cumpra dessa maneira. Então, certamente, se a empresa se sentir lesada, se ela for multada em razão do não cumprimento de algum desses itens, a justiça vai acabar decidindo, porque isso vai virar uma ação com o questionamento dessa necessidade do cumprimento dessa norma técnica, e aí a justiça vai acabar decidindo caso a caso. Nós estamos conversando com a Caroline Gualda Beber, é assim que se pronuncia, doutora? Assim mesmo. Ela é especialista em direito do trabalho. Estamos falando sobre home office, porque a pandemia trouxe aí muita novidade e, claro, empresas e também os funcionários, de uma forma geral, estão se adaptando. Eu queria saber sobre como é que se regula isso hoje? Porque, assim, a senhora deu uma boa explicação inicial. A gente tem aí o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Dentro do Judiciário, nós temos o Ministério Público, que a rigor, como a senhora explicou, não não faz a lei, né? Ele fiscaliza. Mas eu acho que é importante porque numa disputa judicial, eu acho que acaba pesando, né? O advogado vai colocar lá, olha, já tinha uma orientação do Ministério Público que não podia fazer assim, a empresa já sabia. Então, tem um certo peso, né, doutora? A senhora pode até me corrigir, se for o caso. Mas como é que se legisla isso hoje? Porque, por exemplo, profissionais de tecnologia da informação, eu tenho colegas que trabalham com isso, eles já trabalhavam em casa há muito tempo, então já existe alguma coisa. Como é que está? Eu queria saber como é que está a CLT em relação a isso, se vai ter outras regulações, né? Enfim. Sim. Hoje, o home office já existia, né? Já era uma modalidade bastante utilizada, principalmente para a área de tecnologia, como você mencionou. O teletrabalho, ele surgiu com a reforma trabalhista. Então, no final de 2017, a CLT, naquela grande reforma pela qual ela passou, foram introduzidos artigos de lei regulamentando especificamente o teletrabalho.
E aí é importante a gente lembrar que o home office e o teletrabalho são parecidos, em alguns momentos eles podem se confundir, mas eles não são a mesma coisa, né? O teletrabalho, ele exige uma atividade através de meios de telecomunicação. Então, o computador, internet, enfim. E hoje em dia, então, isso já acontece, já acontecia apenas com as regras previstas na CLT. Alguns setores têm algumas regras a mais previstas em convenção coletiva. Então, muitos sindicatos acabam negociando, acabam ajustando com seus empregados e empregadores algumas regras. Por exemplo, uma das mais comuns diz respeito ao custo, né? Então, o custo que aquele empregado vai ter em casa com relação à energia elétrica, com a internet, esse gasto que ele tem a mais, vai ser pago por quem? Porque isso a CLT não trouxe, justamente para deixar aberto para que as partes negociem, né? Então, já vem específico isso na CLT, de que as partes vão negociar a respeito de os custos do trabalho em casa, a respeito dos equipamentos, então tudo isso vai ser negociado. E aí o sindicato, através das convenções coletivas, através das negociações, é o que acaba ajudando a regulamentar. Agora, alguma outra norma, alguma outra regra, artigos de lei, realmente não vão partir do judiciário, tem o legislativo para isso, e já, como eu mencionei anteriormente, já estão acontecendo grupos de estudo justamente para analisar a necessidade de regulamentar um pouco mais a questão do home office, do teletrabalho, mas aí teria que realmente ser através de lei, né? Porque a CLT é uma lei, ela já prevê, ela já regulamenta esse assunto, então alguns eventuais ajustes ou então alguns artigos que regulamentem alguns detalhes a mais podem ser que surjam agora mais para frente. Mas o grande receio nesse momento é que isso não engesse, não impeça o trabalho, o home office, o teletrabalho, principalmente nesse momento em que ele ainda é tão importante, né? A gente tem hoje aí por volta de 8 milhões de trabalhadores trabalhando nessa modalidade, em home office, em teletrabalho. Então a gente pensa, essa quantidade de trabalhadores hoje que estão sendo beneficiados por poder trabalhar dentro das suas casas, não se expondo ao transporte público, ao trabalho numa empresa. Então, tudo isso é questão de saúde, né? Então, é um ponto importante que deve ser analisado tanto pelo legislador como pelo judiciário, através do Ministério Público do Trabalho, por essas notas, porque se isso vier a impedir o home office, o teletrabalho, pode ser muito prejudicial para o empregado também. O especial Rádio Revista faz um pequeno intervalo, nós voltamos em instantes, não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. O programa Rádio Revista está de volta e nós vamos falar agora sobre a saúde mental das crianças nesse período aí tão complicado, com a volta ou não às escolas, aulas online. Sobre esse assunto, a Aline Busato e o Fábio de Lima conversaram com a psicóloga Kátia de Benedetto Pacheco. E a Kátia foi muito específica. A pandemia trouxe uma carga emocional muito grande para as crianças. E por conta disso, muitas estão apresentando quadro de agressividade e até regressão no comportamento. É preciso ficar atento. Mudanças estressantes podem gerar impactos psicológicos somente em adultos? Não, na verdade, assim como nos adultos, também as crianças podem sofrer esses impactos de acordo com os eventos estressantes, né? E a pandemia, a necessidade do isolamento social também pode ser considerado um evento bastante estressante. Claro que cada pessoa, adulto ou criança, tem uma forma própria para lidar com eventos estressantes. Algumas pessoas se adaptam melhor, outras têm mais dificuldades para se adaptar, né? Mas mesmo aquelas que têm bastante facilidade em se adaptar, em diferentes contextos, ela pode ter uma dificuldade maior ou menor, ainda mais quando você tem uma mudança muito drástica, né? No caso das crianças, por exemplo, esse tempo todo de isolamento social, de deixar de ir à escola, de conviver com os colegas de sala por muito tempo, pode ser bastante impactante. Kátia, a gente sabe que na pandemia, né, o estresse dos adultos foram muito grande e também das crianças, porventura, como você mesmo disse agora, a mudança de hábitos. Quais são os primeiros sintomas que as crianças apresentam para os pais ficarem
em observação que já está entrando num fator estressante? Bom, os primeiros sintomas, principalmente nas crianças menores, as crianças pequenas, né, a gente pode observar que começam a dormir mal, não comer como comia antes, chorar, se morder os irmãos e demonstrar apatia, distanciamento. Tudo isso são formas delas lidarem com essas situações adversas, né? O estresse, quando ele se torna muito recorrente e tóxico, ele também pode, ele pode gerar uma reação cerebral em que a criança interpreta as situações como sempre muito ameaçadoras. E aí ela pode também desenvolver um aumento na agressividade, no comportamento agressivo e até regressão de comportamentos já aprendidos, como pedir para ir ao banheiro para urinar, deixar de usar fralda. Isso pode ter uma certa regressão diante dessas situações estressantes, né? Compreender essas reações emocionais é fundamental para ajudar a criança a desenvolver essa autopercepção e ajudá-la a criar mecanismos para regular essas emoções de uma forma adequada, né? Toda criança precisa se sentir importante e aceita no seu ambiente. Então, mais do que a gente dizer, né, olha, vai para a cama agora, tá na hora de dormir, de uma forma muito autoritária, é muito importante que os pais possam ser mais empáticos e dizer, sim, eu sei que é difícil dormir na hora que você está brincando, tem toda uma mudança de horário agora com essa configuração atual, mas então eu sei que é difícil para você ir dormir na hora que você está brincando, mas agora é hora de dormir, a gente pode deixar o brinquedo aqui e amanhã você volta a brincar. Então, com isso, você está deixando claro que a regra está sendo estabelecida e que vai ser cumprida, mas você valida o sentimento, você consegue ser empático e sem ser autoritário e permissivo também, que é muito importante, não ser nem cair num extremo nem no outro. Kátia, então, esse tipo de comportamentos são os que a gente mais observa. Kátia, você usou a palavra empatia, empático, né? Empatia. Até que ponto os pais devem conversar com a criança e de que forma diminuir a ansiedade das crianças? Que tipo de diálogo esses pais devem ter? Existem atitudes que podem ser feitas ali em casa, no ambiente de casa mesmo, na sala, na cozinha, de repente ocupar talvez a cabeça das crianças com alguma atividade da casa? Fala um pouco sobre isso, por gentileza. A principal recomendação é que a criança possa se expressar, que ela possa expressar os sentimentos. Muitas vezes ela sente um incômodo muito grande, ela não consegue nomear. Os pais com mais experiência emocional, eles podem ajudar a criança a identificar e nomear esses sentimentos. Isso por si só já faz com que ela se sinta mais amparada e a partir do momento que ela nomeia, ela identifica uma necessidade que aquele sentimento está falando para ela. Então, eu estou muito angustiada, por quê? Será que eu estou precisando fazer alguma atividade física? Será que é porque está muito difícil ficar só no ambiente do quarto? Então, nomear os sentimentos é muito importante, né? E essa sensação de os pais poderem fazer a criança se sentir aceita e importante só é conquistado se eles puderem realmente se conectar com a criança. Às vezes, 10, 15 minutos que os pais se desconectem do celular, se livrem de interferências externas para poder fazer algo realmente prazeroso com os filhos, já ajuda muito. Mas existem algumas dicas que são fundamentais, sabe? Como não exigir da criança mais do que ela pode dar naquele momento, entender que essa mudança de rotina também é difícil para a criança, né? Favorecer que ela possa interagir com os colegas, mesmo que de forma remota, que ela possa manter um pouco essa relação social com os colegas, focar na qualidade do que ela faz, não só na quantidade. Então, às vezes, a gente fica muito bravo com uma nota numa prova e deixa de perceber todo o processo de estudo, de esforço que essa criança teve. Então, é importante valorizar o processo e não só o resultado final, né? E, assim, manter aquela rotina de alimentação, do horário de dormir, não deixar a criança o dia inteiro de pijama porque não saiu de casa. É importante tentar manter a rotina o mais próxima possível do que era antes da pandemia. E conversar com as crianças também é muito importante sobre a rotina dos pais, que muitas vezes estão trabalhando em casa. A criança confunde, o pai está em casa, a mãe está em casa, então está disponível. Mostrar que os pais também têm uma rotina diferenciada agora em casa e qual que é o horário que eles podem realmente estar juntos, interagir e quando que não.
Essa ansiedade, Fábio, ela pode ocorrer também muito com as crianças que estão em aulas online, ficam muito tempo diante do computador. Isso pode aumentar muito a ansiedade. Para aí, é importante, o que é recomendado é estabelecer uma rotina de estudos, né? Com horário para o estudo, horário para a tarefa de casa, num local tranquilo, iluminado, sem interferência de ruídos, de preferência que seja sempre o mesmo local, isso também é uma coisa que ajuda, mas favorecer que essa criança também tenha horário para brincadeira, isso é muito importante. A gente se preocupa muito com o estudo, mas o brincar é muito importante. Então, dentro dessa rotina, ter horário de brincadeira e pausas periódicas de descanso diante dessa aula online. Algumas crianças têm dificuldade atencional por conta do estímulo não mudar muito quando a aula é remota, né? Para essas, é muito importante que os pais possam observar quais são os momentos de maior cansaço e permitir que ela dê uma volta na casa, vai tomar uma água, vá ao banheiro. Às vezes a gente faz justamente o contrário. Tá de novo indo ao banheiro? Não pode. Só que é justamente isso que vai fazer com que ela volte mais focada. Então, isso aumenta o nível atencional e é importante que a gente possa fazer essas pausas durante esse percurso. Ainda no tema saúde, agora nós vamos falar sobre vacinas. Não só as que estão em estudo para combater a Covid-19, mas as vacinas em geral que são desenvolvidas e estudadas há décadas e vêm salvando vidas no mundo inteiro. Eu e a Priscila Silvério conversamos aqui no nosso Jornal Diário da Rede Alesp com o Deni Anderson dos Santos, que é doutor em biomedicina. E o doutor Deni deixou muito claro a importância das vacinas para proteger a população e o risco para quem tem restrição ou mesmo não aceita vacinar os filhos. Preste atenção nessa entrevista. Uma pergunta inevitável, né? Esse momento aí de negacionismo da vacina, muita gente dizendo que não tomam vacina. Vamos falar um pouco para essas pessoas também, né, que acham que não precisam tomar vacina e aí acaba voltando o surto de sarampo no nosso país, né? O que o senhor diria para essas pessoas? Olha, na verdade, chega até a ser engraçado quando a gente pensa em vacina e pessoas que não querem, de alguma forma, se vacinar, né? Porque no Brasil a gente tem um grande preconceito, até mesmo por conta de condições eleitorais, políticas, no SUS, né? Mas o SUS, ele é o único país que ele dá pra gente uma vacina gratuita, que ele tenta fazer um controle, principalmente de viroses endêmicas, bactérias, que são controles feitos, né, pela vacinação, pelo sistema de imunobiológicos, e isso daí é de suma importância, né? Porque a partir do momento que você não vacina, né, você não consegue imunizar um indivíduo, imunizar um grupo de pessoas, efetivamente você coloca todo aquele grupo de pessoas em risco, né? Algumas pessoas às vezes têm aquele pensamento de eu não vou vacinar o meu filho porque é meu filho, eu tenho o direito de escolher, mas a grande questão em relação a isso é que se você não vacina o seu filho, obviamente, além de poder aí ser um alvo de uma doença que poderia ser, de alguma forma, evitada por conta da vacina, o seu filho ele pode, tecnicamente, ser um transmissor e colocar a vida de outras pessoas em risco, né? Então, existem, obviamente, vários pensamentos, vários boatos, né, sobre as grandes indústrias, sobre a vacinação, só que ciência não se refuta, ciência não se discute, né? E a vacinação ainda é uma das melhores formas biotecnológicas, biológicas, ou até mesmo medicinais da gente conseguir controlar agentes endêmicos que a gente tem as vacinas. Então, tem que tomar, não tem o que fazer, tá? Então, é uma grande besteira deixar de tomar a vacina. Doutor, explica um pouquinho para a gente sobre a diferença, então, das vacinas, né, que tem vacinas com componentes vivos, mortos, e há também uma preocupação muito grande por parte de algumas pessoas quando fala que vai colocar o vírus dentro do organismo, né? Então, por exemplo, no caso da febre amarela, muita gente ficou com medo. Mas vai colocar a febre amarela, né, o vírus dentro de mim, depois eu vou acabar manifestando essa doença? Explica um pouquinho pra gente essa diferença. Na verdade, uma coisa também interessante da gente discutir
é que vacina não é de hoje, né, que ela existe. Então, a vacina já vem sendo estudada durante algumas décadas, né? E ela foi uma revolução, principalmente quando a gente pensou na varíola, né? A vacina da polio, que conseguiu aí erradicar o vírus da polio, conseguiu diminuir aí a taxa de endemicidade desse vírus. Mas quando a gente fala de vacina, a gente precisa pensar que os agentes biológicos, eles também evoluem, né? Então, a evolução biológica, ela não acontece só com o ser humano. Ela também acontece com bactérias, com vírus, e às vezes aquelas vacinas que até então, até alguns anos atrás, elas eram consideradas clássicas, né, como por exemplo, fazer as vacinas vivas, atenuadas, né, que é o caso que foi dito, que na verdade não é porque está viva que ela vai causar a doença, então acho que isso é muito interessante da gente discutir, tá? Essas vacinas, no contexto geral, você pega o vírus e você vai fazendo passagem desse vírus em plataformas celulares, até que esse vírus ele perca, né, a sua virulência, ou você diminua consideravelmente, tá? E vale a pena a gente ressaltar que são passados por testes pré-clínicos, são passados por testes de controle de qualidade, tá? Não é simplesmente produzir um vírus e injetar numa pessoa, tá? Existem as boas práticas farmacêuticas, existem os órgãos regulamentadores, que aqui no Brasil é a Anvisa, né? E dentro desse contexto nós temos as vacinas também mortas e as biotecnológicas, que são, né, a sensação do momento. As vacinas mortas, que são as inativadas, é quando você põe um produto químico, põe um produto biológico, físico, e você destrói aquele vírus ou seu material genético, tá? Então é um vírus morto, né, que ele pode ser morto, particulado ou não. E das vacinas biotecnológicas são as vacinas de DNA, são as VLPs que vêm sendo aí inseridas no mercado, como por exemplo a vacina do HPV, que ela é uma vacina biotecnológica, e as vacinas de DNA que estão todas até agora em testes, né, sendo estabelecidos neste momento. Falar um pouco sobre a vacina do coronavírus, né? A gente tem aí várias vacinas no mercado nesse momento, né, Priscila? Vários estudos. Vários estudos. E aí, qual que é o método? É um método diferente? Por que a gente está correndo atrás, está chegando tão rápido a essas vacinas? Eu sei que o processo de uma vacina ele demora um pouco mais e tal. Eu queria que o senhor falasse um pouco das especificidades e da diferença que a gente tem na aprovação dessa vacina do coronavírus em relação a outras vacinas. É que, na verdade, o coronavírus ele virou uma pandemia mundial, né? Então, a partir do momento que você tem uma disseminação, né, como é essa que aconteceu com o coronavírus, não tem como os agentes de saúde, os órgãos de fomento de caráter mundial, não terem uma iniciativa frente a isso. Lógico que também existe o lado negativo, né? Aqui no Brasil, por exemplo, enquanto nós estamos com os cientistas, os pensadores, né, voltados para a vacina do coronavírus, obviamente que algumas outras doenças emergentes, como dengue, né, elas estão aí também sendo veiculadas em paralelo, só que nosso pensamento é o coronavírus, né? Então, depois talvez a gente tenha alguns problemas com outras viroses endêmicas das regiões características do Brasil e que elas estão surgindo, estão entrando aí em alta neste momento, tá? As vacinas do coronavírus, na verdade, estão acontecendo no mundo inteiro, tá? Eu nem consigo dizer muito bem o termo vacina, né? Porque agora até então são candidatos, né? Porque a partir do momento que eu falo que é uma vacina, eu já estou pressupondo que já se passaram todos os testes, eu estou pressupondo que ela já está 100% regulamentada, o que não é o nosso caso hoje, tá? Então as vacinas hoje a gente tem de vários lugares, então as que estão em fases mais avançadas é a da Oxford, né, a da Johnson, a russa, né, que são vacinas utilizando o vetor viral, né, então são vacinas biotecnológicas feitas por engenharia genética. A gente tem, né, a da China, né, o Coronavac, que é a clássica, né, que é o vírus inativado, e a gente tem a Pfizer aí, que é uma grande indústria farmacêutica que está entrando aí na briga, na corrida por uma vacina a ser vendida, que é uma vacina também biotecnológica a partir de RNA mensageiro, né? Então, cada empresa, cada indústria, ela tem uma proposta diferente, né? Então, também vale a pena a gente relembrar que tem a questão também de
burocracias, né? Tem a questão também de patentes. Então, as indústrias não vão utilizar a mesma ferramenta, não vão utilizar o mesmo alvo, tá? Então, a gente tem desde a clássica, como é feita a Coronavac, que é a do Butantan, né, a chinesa. Aí tem também a da Oxford, né, a russa, que são por vetores virais, e a Pfizer com a RNA mensageiro, tá? Mas essas são as que estão mais avançadas. Lembre-se que a gente hoje tem mais de 130 candidatos que estão aí na corrida para ter uma resposta imune boa, né, ser uma vacina de excelência. Uhum. Doutor, as vacinas, elas têm ali um prazo, né, de validade dentro, então, do organismo das pessoas, e essa vacina contra a Covid-19 pode ser depois usada, inclusive, como a da gripe, que nós usamos hoje. Então, ela, de certa maneira, né, a da gripe foi criada para combater H1N1. Se eu estiver enganado, o senhor pode me corrigir. Hoje já tem uma mutação até do vírus e essa vacina também acaba sendo ampliada, né, numa cobertura para os vírus que acabaram aparecendo. Então, não significa que a gente tomando a vacina agora da Covid, do novo coronavírus, não tenha que tomar o ano que vem, por exemplo. Depende, né? Porque, assim, quando a gente fala de vacinas, né, de candidatos vacinais, existem vários pontos importantes que eles devem ser pensados, devem ser minuciosamente elaborados de forma estratégica, que é, por exemplo, qual é a ferramenta que você vai utilizar para a imunização, né? Então, não tem como fazer garantias. Se a gente for pensar, por exemplo, na vacina da gripe, a vacina da gripe, ela até que ela é bem efetiva, né? Só que a molécula que a gente usa para fazer a imunização humana, ela consegue gerar anticorpos de memória por 10 meses. O que eu estou dizendo? Você ainda tem 2 meses de lambuja aí no seu ano para você pegar gripe, né? Outro exemplo são, por exemplo, as vacinas que foram dadas aí para a febre amarela, né? Que ela pode durar até 20 anos. Então, tudo isso vai depender de como ela está sendo produzida, tá? Se ela tem um adjuvante, que são moléculas que, né, auxiliam o processo de imunização, se não tem imunizante, qual é a técnica que eles estão utilizando, se é vírus inativo, atenuado, se é vírus particulado, se é vírus biotecnológico, né? E dos testes pré-clínicos, né, do tempo de resposta imune que a gente vai ter, né? E isso vai demorar. Então a gente começa com as imunizações, né? E aí você vai fazendo sorologias para verificar quando que você vai ter a diminuição de anticorpos. Então, por enquanto, eu não tenho como afirmar para vocês que, olha, tal e tal vacina, a resposta vai ser duradoura, tá? Espera-se que seja, né? Que se a gente for pensar a nível brasileiro, a melhor vacina é aquela que seja em gotinha, que não precisa furar, né? Aquela que seja uma dose só e aquela que dure a vida inteira. Mas a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Então, tudo isso vai depender da dose, do agente utilizado, vai depender da população, porque não adianta também a gente ter a oferta da vacina se a população não toma, né? Que foi aquele assunto daquelas pessoas que são contra, né? Fazem movimentos anti-vacinas. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Nós vamos para mais um intervalo e na volta, novas entrevistas com assuntos em destaque sobre a pandemia do coronavírus. O especial Rádio em Revista volta já já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Nós estamos de volta com o Rádio em Revista. Eu separei agora para você uma entrevista sobre segurança digital. Foi um bate-papo que eu e a Priscila Silvério tivemos com o delegado Gaetano Virgini, que falou sobre a nova divisão de crimes cibernéticos da Polícia Civil. Dr. Gaetano explicou que esse novo departamento, que deverá estar em funcionamento até dezembro em todo o estado, tem como principal foco organizações e instituições criminosas. São 86 policiais civis que estão se aperfeiçoando para garantir a segurança da população nesse mundo virtual. Eu queria que o senhor explicasse o que motivou, então, essa nova divisão da polícia. Bom, nós tínhamos já uma delegacia eletrônica que trabalhava com fraudes no DEIC,
pertencia à Divisão de Investigações Gerais do DEIC. E ela já estava com um volume de trabalhos excessivo. Então, o governador, o delegado-geral, o secretário de Segurança Pública, o secretário de Segurança Pública da Polícia Civil, decidiram criar uma divisão, e essa divisão vai comportar 4 delegacias. Essas delegacias vão ter um maior volume de policiais, então isso significa que vão atender a demanda dos crimes praticados por organizações criminosas. Esse é o foco, por isso que ela está instalada dentro do Departamento de Investigações Criminais do DEIC. Doutor, como é que vai ser a estrutura dessa nova divisão da polícia? Nós teremos 4 delegacias. A primeira delegacia ela vai estar voltada para crimes praticados, né, por organizações criminosas, ou quadrilhas, né, que é o mais comum ser chamado de quadrilhas, que praticam crimes contra instituições bancárias. A segunda delegacia vai estar voltada para os crimes praticados por quadrilhas, né, ou por organizações criminosas, a e-commerce, comércio eletrônico. A terceira são aquelas que invadem dispositivos, que violam os direitos de imagem autorais de pessoas, aquelas que, por exemplo, furtam costumeiramente cursos, vídeos e revendem isso a outro preço, né, ilegalmente. E a quarta delegacia, ela vai estar voltada para lavagem de criptomoeda, quer dizer, de ativos digitais, aquele quando utilizam o dinheiro virtual para lavar dinheiro. Nós ainda teremos um centro de inteligência e um laboratório. Esse laboratório vai auxiliar as delegacias na coleta de dados, análise de dados, para melhor facilitar o esclarecimento de crimes. Doutor, como os policiais estão sendo preparados para atuar nesta área, né? O senhor já comentou que havia, então, já uma equipe trabalhando, mas outros policiais foram contratados, outros profissionais especializados já fazem parte da equipe? Sim. O que acontece? Nós tínhamos 38 policiais, entre delegados, escrivães, investigadores, na 4ª delegacia do DEIC. Os policiais foram divididos para 4 delegacias. Então, eles vão auxiliar, pela experiência, os policiais das outras delegacias. Independente disso, a divisão não foi ainda, vamos dizer assim, foi criado o decreto, né, foi assinado o decreto pelo governador, mas ela não foi instalada. Ela foi criada, mas não foi instalada. Então, está sendo instalada, vai ser instalada até o final do ano, né, no máximo começo de dezembro, com os móveis que estão sendo licitados para comprar, né, que estão sendo comprados em licitação. Os policiais estão fazendo cursos, todos os policiais, mesmo aqueles que já trabalhavam na delegacia. Nós vamos assim, nivelar o conhecimento de todos. Eu, inclusive, também estou fazendo o curso. Então, nós somos em 86 policiais que estamos fazendo os cursos fornecidos pela academia. Nós faremos 3 cursos online, né, nesse momento que nós estamos vivendo. Esses cursos são específicos de crimes de informática, investigações de crimes praticados por meios eletrônicos. Além disso, a própria FEBRABAN e outras instituições vão fornecer em breve alguns workshops, alguns seminários para nós participarmos também. Doutor, como é que a população, de uma maneira geral, vai ter acesso à delegacia de crimes cibernéticos? Como que vai ser esse relacionamento com a população de uma maneira geral? Olha, foi boa a pergunta, porque o foco da divisão são organizações criminosas. São aqueles criminosos que agem em massa, que eles vitimizam o maior número de pessoas ou instituições. São pessoas que são organizadas. As delegacias já estão preparadas para isso. Toda a delegacia da Polícia Civil está preparada a registrar a ocorrência. Quando o delegado, que inclusive ele tem um suporte de um laboratório, de um centro de tecnologia do DIPOL, que é o Departamento de Inteligência, para auxiliar esse delegado quando ele não tem o conhecimento suficiente, ele socorre a esse laboratório, que é do DIPOL, para como prosseguir nas investigações. Quando o delegado perceber que foi comunicado pelo cidadão, ou pela cidadã,
está relacionado a um crime organizado, ele vai encaminhar para a divisão, né? Aí a divisão vai dar prosseguimento. Mas o maior foco dessa divisão é o crime organizado. Não é o atendimento, até porque não teria condições de atender todo o estado de São Paulo em 4 delegacias instaladas na capital. Então, todas as unidades policiais estão habilitadas e condições de registrar as ocorrências. E aí, o delegado, analisando o caso, ele pode encaminhar para a divisão, porque é crime organizado, ou ele prosseguir nas investigações. Se ele tiver dificuldade, porque é um crime novo, né, foi recentemente, vamos dizer assim, criado pelos criminosos, ele vai se socorrer ao DIPOL, que vão dar todo o roteiro para ele, todas as instruções para que ele prossiga nas investigações. Doutor, os crimes, né, envolvidos, então, assim, na área cibernética, vem crescendo muito. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Tem a questão dos golpes por aplicativos, tem também os bancos que são digitais. Esses bancos digitais são realmente seguros, né? Há poucos dias foi lançado, inclusive, um que traz ali transações sem taxas e tal. Eu queria que o senhor explicasse um pouco. É seguro? Não é? Ou como a pessoa mesmo, o cidadão, consegue se proteger? Olha, na verdade, assim, os bancos são seguros. Nosso sistema bancário, ele é realmente muito seguro. Acho que, segundo os especialistas, né, eu sou um delegado, sou investigador, mas segundo os especialistas em informática, é um dos mais seguros do mundo. Agora, é possível a prática de crimes, principalmente... para invadir um banco é muito difícil. Muito difícil eles entrar no sistema bancário porque ele é todo protegido. O que acontece é que eles utilizam da inocência das pessoas. Então utilizam, às vezes, uma mensagem de texto para que ela acesse uma página falsa, uma fake, né? Uma página que ele vai inserir os dados. Manda ali por e-mail, por mensagem de texto, pelo WhatsApp, por várias mensagens, ele manda alguma coisa que a pessoa sai do ambiente seguro do banco. Se ele for no ambiente seguro do banco, dificilmente ele vai conseguir uma fraude. A maioria das fraudes praticadas por erro das pessoas, pela boa-fé das pessoas. As pessoas acreditam naquela mensagem, naquela oportunidade, ou porque deu uma mensagem dizendo, olha, seu cartão foi clonado, acesse aqui o link para bloquear. E ele acessa aquele link, insere os seus dados, a senha, e aí ele acabou sendo vítima de algum crime. Então essa é uma organização que normalmente não é um cidadão comum que pratica esse crime. Essas são organizações que eles já estão preparados para mandar isso em massa e receber de volta. Então os bancos são seguros, o ambiente bancário é seguro, não tem risco. Mesmo os bancos digitais que não cobram taxas, eles têm um sistema de investimento, e eu não sei aí dizer economicamente como é que eles sobrevivem. Mas eles também são seguros, porque eles têm um sistema de proteção. Né? Então, tudo que é no ambiente virtual, tudo é possível. Tudo é possível. Se houver uma falha no interior do banco, né, desse banco digital, e tiver algum funcionário que fizer parte de uma quadrilha, ele pode facilitar a entrada. Mas, normalmente, todos os bancos são seguros. A população pode ficar tranquila em relação a isso, desde que ela não passe as informações para pessoas que não são autorizadas. Então, sempre está utilizando o endereço correto, o endereço eletrônico, o aplicativo do banco, não links suspeitos. Então, a pessoa não pode entrar em link suspeito. Senha também. É importante que a pessoa tenha uma senha diferente para cada aplicativo, para cada conta. Não é para usar a mesma senha para tudo. Então, tem gente que tem a senha para o e-mail, tem a mesma senha do banco, tem a mesma senha para o WhatsApp, né? Aí fica fácil de fraudar. Se a pessoa descobre a primeira senha, ele frauda o que ele quiser, ele domina a pessoa. Né? Mais ou menos assim. Tem uma rotina que a pessoa precisa ter hoje. A segurança patrimonial dela, da imagem dela, precisa estar linkada a esse comportamento seguro. Tá? Senha segura. Existem aplicativos que são cofres de senha, e eles geram senhas complexas, senhas com 8 dígitos, né? Dígitos, inclusive, com caracteres especiais, e aí é muito difícil a pessoa fraudar. Então, esses cofres digitais, ele permite que se armazene senha para cada
dispositivo que você vai utilizar. Usar também o sistema de verificação de 2 etapas. Os golpes no WhatsApp, é comum a pessoa ligar e se passando, por exemplo, por uma empresa como o Mercado Livre, ou LX, ou Webmotors, várias plataformas que a pessoa se inscreveu. E aí, se passando pela plataforma, pede o código, manda um código de verificação. Só que ele está mandando o código de verificação do WhatsApp, e aí ele acaba capturando o WhatsApp. Se tem a verificação em 2 etapas, ele não vai conseguir, porque a verificação em 2 etapas. Na segunda etapa, tem que ter uma senha que só a pessoa tem. E para encerrar o programa de hoje, eu separei uma entrevista que vai falar sobre o projeto de lei número 529 de 2020 do governo paulista, que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa no último dia 15 de outubro e já virou lei no estado e que promoveu aí o ajuste das contas públicas. Pois bem, esse projeto foi muito polêmico e o Jeremias Gomes e a Tayana Conrad entrevistaram a Janaína Mesquita, que é assessora jurídica da FEComércio aqui de São Paulo. E segundo a Janaína, a nova lei é inconstitucional. Ela explica por que defende essa posição. Acho importante, né, a gente começar aí, então, a nossa entrevista. Em nota, né, no site da FEComércio, ela caracteriza o texto do PL 529 de 2020, que foi aprovado agora, né, a Lei 17.293 de 2020, como inconstitucional. Você poderia nos explicar o que é isso e o porquê? Sim, certamente. O projeto de lei 529, né, que deu entrada na Assembleia Legislativa no dia 13 de agosto, ele teve autoria do Poder Executivo do Estado de São Paulo, limitação de urgência, justamente como uma medida de ajuste fiscal, né, do Estado de São Paulo, para acertar as contas do ano que vem do Estado de São Paulo, que teria um déficit de 10 bilhões e 400 milhões em razão dos gastos todos tidos esse ano com a pandemia, a Covid-19. Então, o Poder Executivo apresentou esse projeto de lei em agosto, com uma justificativa de ser um ajuste fiscal e uma reforma administrativa, né? De fato, foi um projeto de lei bastante amplo e mexeria, né? E de fato vai mexer com várias leis do Estado de São Paulo que traz até um plano de demissão voluntária de servidores e também extinção de empresas públicas, e no seu bojo também veio uma alteração na legislação tributária bastante significante, uma reforma tributária, porque ele veio para alterar os 3 principais tributos do Estado de São Paulo, né? Que é o ITCMD, o Imposto sobre Herança e Doação, o ICMS, que é o imposto principal do Estado de São Paulo, que mais arrecada, que é o sobre circulação de bens e serviços, e o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor. Então, esse projeto de lei ele veio com essa justificativa e com esse nome de reforma administrativa, mas em seu bojo teve uma reforma tributária bastante significativa. Ele foi aprovado no dia 15 de outubro, né? E no mesmo dia foi sancionado pelo governador e ele foi convertido, então, na Lei 17.293 e já foi regulamentada nessa parte da reforma tributária, né? Só ressaltando que a alteração do Imposto sobre Herança e Doação, ele foi retirado através de uma emenda aglutinativa na Assembleia Legislativa nos últimos dias aí de votação. Mas as alterações do IPVA e do ICMS persistiram, né, e já estão sendo regulamentadas pelo governo do Estado de São Paulo. A federação acompanhou, né, a apresentação desse projeto e todo o trâmite desse projeto ao longo desses meses, agosto, setembro, e verificou sérios problemas na legislação, né? E agora temos uma lei que é inconstitucional, no nosso entendimento, porque ele vem burlar vários artigos da Constituição Federal, inclusive da Constituição Estadual, que diz que
a majoração de tributo só pode ocorrer em razão de lei, né? Esse é o artigo mais violado, vamos dizer assim, por essa legislação recentemente aprovada pelo governo do Estado de São Paulo. Teve um decreto que já foi, a Lei 17.293 já foi publicada e já teve também decretados, pelo menos é o que diz aqui o site do Siga o Fisco, decreto 65253. Então eu queria que você falasse em resumo o seguinte: em relação ao ICMS, o que se pode ver na prática de mais substancial que foi alterado? Então, esse decreto que você citou é um dos que regulamentaram essa lei que foi sancionada pelo governo, né? Foram 4 decretos no total, tá? E justamente eles já trouxeram a questão da alteração tributária na majoração de vários produtos, da tributação de vários produtos. Esse decreto que você citou, que é o 65253, ele justamente veio alterar e majorar o tributo de alguns produtos que antes eram tributados em 12%, agora vão passar a ser tributados em 13,3%. Nós temos alguns produtos que consideramos até básicos, como, por exemplo, os remédios genéricos vão ter esse aumento, tá? De 1,03 percentuais aí no seu preço. Também materiais de construção, móveis, colchões, agulhas e seringas descartáveis também vão ter majoração de tributo, tá? Veículos automotores, ferros para construção. Então, quer dizer, são produtos que nós entendemos básicos, principalmente para as famílias de baixa renda, tá? Que são os que vão sentir mais. O ICMS é um imposto que ele incide sobre o produto e quem paga, e ele é um imposto sobre o consumo, né? Quem paga é a população, porque isso reflete diretamente no preço do produto, lá na ponta, né? Quem consome o produto. Então, entendemos que haverá uma majoração significativa em vários produtos, e produtos básicos até, de consumo de várias famílias, sobretudo famílias de baixa renda. Então, afeta toda a sociedade, sem dúvida, essa majoração de tributo feita pelo governo, né, pelo Poder Executivo, através desse decreto que eu te falei, que você citou, que é o 65.253. Tem mais 3 decretos nesse sentido, também mexendo na legislação. Tem alguns decretos que tratam de isenção, né? Esse daí específico é de redução de base de cálculo. A gente tem uma legislação bastante complexa do ICMS, né? E esses decretos, a princípio, eles vêm alterar esses produtos a partir do dia 15 de janeiro de 2021. Então, a partir do dia 15 de janeiro, nós vamos já verificar aumento do preço, né, de alguns produtos aí, em razão, reflexo já desses decretos publicados no dia 16 de outubro desse ano. Muito bem. Agora, Janaína Mesquita, eu sei que você já explicou um pouquinho para a gente aí, né, quais seriam os setores mais prejudicados. Porém, eu queria que você desse ênfase nessa questão. Na sua opinião, quais os setores que realmente, assim, a diferença vai ser imensa, que vai ser realmente prejudicado? Na sua opinião, qual será o setor que mais sofrerá? Olha, eu tinha comentado que nós vamos ter aumento do IPVA, né, porque foi retirado um benefício fiscal que já existia há algum tempo do IPVA, por exemplo. O IPVA é o imposto sobre a propriedade de veículo automotor. Empresas, por exemplo, de locadoras de veículos que pagavam o IPVA de 2% vão passar a pagar 4% de IPVA agora, né, com essa alteração legislativa. Vai impactar bastante nesse setor, tá? Porque quando foi concedido esse benefício foi justamente para tentar minimizar uma questão de concorrência desleal, né, que existia no estado de São Paulo com relação a outros estados que concediam benefícios fiscais de IPVA. Então, as locadoras elas eram bastante prejudicadas aqui no estado de São Paulo, então foi concedido esse benefício. Esse benefício foi retirado agora. Certamente, esse setor vai ser bastante impactado, não tenha dúvida. Vai ter que pagar o dobro do imposto que pagava, né? E, consequentemente, todos os que se utilizam, né, de locação de veículo vão sentir isso no preço. E, não tenha dúvida,
o ICMS, o aumento, né, que está garantido aí através desses decretos, já está muito bem explícito aí, vai impactar direto na sociedade, porque vai aumentar produtos, né, e produtos básicos aí que a sociedade consome, tá? É uma pena porque o ICMS, sendo um imposto sobre o consumo, acaba sendo pago pela própria sociedade, né? Quem acaba arcando com esse aumento de tributo é a sociedade, né? Enfim, nós temos aí um aumento para as empresas e para a sociedade em razão dessa legislação que entendemos inadequada, né? Pelo fato do momento, num momento bastante inoportuno, né? Estamos saindo aí de uma crise econômica bastante que impactou bastante a todos em razão da Covid. Várias empresas ficaram paradas há mais de 100 dias sem atividades em razão da própria pandemia, não é? O isolamento, foi necessário fazer isso. E agora essas empresas estão se restabelecendo, na verdade. Estão tentando voltar ao normal, estão tentando caminhar, porque muitas ficaram até no meio do caminho. Muitas não conseguiram sobreviver a essa crise. E aí veio já essa surpresa desse aumento de tributo para vários setores. Entendemos bastante prejudicial também nessa questão econômica, e a questão jurídica é fato que existe problemas de inconstitucionalidade nessa lei. O programa especial Rádio Revista Jornal da Rede Alesp chegou ao fim. Obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro. No ar, Rádio em Revista.